Então, quando eles vieram para cá, deu seu início em 1935. Eles vieram lá para nas margens do rio Sapezal, Juruína, né, que tem para lá. Aí começou lá, tudo começou lá. Aí lá eles começaram a procurar alguns índiozinhos, né, para ficar lá. Aí o que aconteceu? Naquele tempo também era a época em que a borracha, a seringa, ela estava tendo muito custo, né? O que aconteceu? Como era uma terra que não era indígena, demarcada, aí começou a vir seringueiros, entendeu? Começaram a ativar nos lugares de seringa. Foi aí que teve conflito, né? Porque muitos índios chegavam naquele local e os seringueiros estavam ali. E muitos seringueiros matou indígena. E muitos indígenas matou seringueiro. Então brigavam muito. Inclusive eu sou descendente. Quem contou para mim foi meu pai. Ele era pequenininho, ele contou essa história. Aí o que aconteceu? Ficaram ali, né? As freiras davam comida, davam pão e eles acharam bom. Só que não chegavam. Ficava ali assim num barraquinho lá. Foi aí que iniciou a missão. Como iniciou a missão, eles construíram essa igreja. Aí a casa dos padres era daqui até lá naquela mangueira. Das freiras começava daqui até lá. Então fizeram dois alojamentos. Aí morava padre para cá e freiras para cá. Aí o que aconteceu? Como eu falei de seringueiro. Naquela época eles matavam muitos indígenas. Então ficou muitos menininhos órfãos de pai e mãe. O que aconteceu? As freiras falaram, vamos trazer as crianças para cá. São pequenininhos, vamos cuidar, vamos criar, né? Vamos, né, dar... Tipo assim, disseram assim, vamos dar educação. Como se na nossa religião não tinha, né? A gente já tinha as comidas típicas, tradicional. A gente já tinha... Só não tinha dinheiro, porque nem isso nossos antepassados não conheciam, né? Mas a gente sobrevivia da pesca e da caça e também da roça. Esse era o trabalho dos nossos antepassados. Aí foi que eles foram nas aldeias, principalmente Riquibate, que foi muito atacado. Trouxeram eles para cá, tudo pequenininho. Aqui tem, se você olhar aqui, você vai ver criançadinha. Aí o que aconteceu? Trouxeram eles para cá, né? Teve muitos, cresceram, né? Tiveram uma educação, aprenderam a alfabetizar, como eu também, né? Fui alfabetizada aqui. E os padres ensinaram eles, né? Por exemplo, se faz uma roça lá, você tem que ter enxada, você tem que ter foice, você tem que ter tudo para você manusear. Então, assim, foi ensinando eles. E os meninos estudavam, né? Aqui tinha escola de primeira até quarta série. Quem ia trabalhar já era pai de família, né? Casado aqui, morando aqui. E as crianças ficavam para estudar. Tinha escola, né? Os professores eram as próprias freiras, tinha uns que eram padre, como tem um aqui. E assim foi. Aí, como eu falei para você, isso aqui foi o início de tudo. Porque tinha aqui, ó, o povo Caiabi, Apiacá, Riquibate, Pareci e Manu. Antes não se juntava porque eles eram grupos rivais. Quando chegou aqui, minha mãe dizia para mim que quem fez isso foi Rondon, que pacificou, ele foi o grande pacificador, né? Aí depois veio os padres, né, que daí falaram, colocaram, ó, não pode brigar, entendeu? Vocês são tudo indígena, colocou, né, que tem outros grupos que podem fazer maldade para eles, que eram os brancos, né? Então vocês têm que se juntar, vocês são indígenas, vocês têm que se juntar, vocês têm que formar uma força, entendeu? Porque futuramente vocês vão ter que encarar isso. O que era que eles estavam preparando também, que você perguntou. E eu acho que foi assim, uma estratégia, né? Uma forma de preparar os indígenas para defender o território. Porque senão ia perder tudo. E aí, como vinha grupo Manoque, Pareci, que ficava alguns aqui,
ficava lá nas aldeias também, né? Nambiquara, ele foi um grupo que ele quase não aceitou ficar aqui. Diz que tinha só 5 Nambiquara, só homem. Mulherada não quiseram vir, não. E muita gente pergunta para mim, o que você achou da missão? Ela tem 2, vantagem e desvantagem. Que nem eu estava contando para ele hoje. E eu tenho um amigo também, né? Depois que terminou a missão, eles vieram aqui. Tudo que as pessoas falam, o que eu vi, foi sofrido, principalmente na escola. Na escola, chegava lá, e eu não sei por que a gente não tinha esse costume, né? A gente não apanhava de nossos pais. Nossos pais tinham uma educação diferente para dar, oralidade. Como que eles tiravam isso? De lendas. Contava a história madrugada, né? Acordava todas as crianças, criançada, acorda. É hora da escola. Tipo assim, é como se eles acordassem para ir numa escola. Tirava proveito da história da lenda, né? Então, assim, muitas lendas bonitas, e daí tirava proveito. Você não pode fazer isso, você viu o que aconteceu com isso, com aquilo. Era uma educação que ele passava para as crianças, né? Era uma disciplina. Aí, o que aconteceu? Quando chegou aqui, foi diferente. Assim, a gente sofreu impacto cultural aqui. Teve um impacto muito grande, porque um conhecimento tradicional era um, quando chegou aqui era outro. Aí o que aconteceu? Você falou das vantagens. Eu acho que as vantagens é isso. Eles prepararam os indígenas, né, para defender, como hoje nós estamos cercados de fazendas. Você vê esse território aqui, ó. A preocupação deles era de que, como que eu posso dizer para você, eles queriam formar, né, uma coisa assim, os indígenas para estar defendendo, né, ensinando eles, né, colocando, ó, vocês têm que estudar, vocês têm que aprender a ler, porque futuramente vocês vão brigar lá na cidade com o presidente para defender seus territórios. Eu acho que é isso, né, uma vantagem, né? Assim como eu falei, aqui quem dominava era o catolicismo. Então as crianças desde pequeno eram batizadas na igreja, tinha padrinho e madrinha, tem padrinho e madrinha. Aí depois vinha a catequese, fazia a primeira comunhão e depois de grande, né, casava. E vivia o catolicismo aqui. E a religião mesmo, que era tradicional, ficava para trás. Aqui era proibido falar na língua, era proibido praticar, né, cultura, rituais, né, indígenas, que aqui era só o católico. Ensinaram muita coisa sobre o pecado, a gente nem sabia o que era isso, né? Não faz isso porque é pecado, não faz porque é pecado. Então, eu como nasci aqui, eu me criei assim, me formei como católica. Então, tem lá a estrutura ainda, né? Lá gerava energia, tem um valo que desce, naquele valo foi os padres que fizeram para gerar energia. E gerava energia para a aldeia inteira, era uma energia particular, ninguém pagava nada. E ela dava, né, suporte para tudo isso aqui. Serraria tinha ali embaixo, né, uma estrutura. Serraria, as escolas, né? Aqui era oficina mecânica. Tudo isso aí dividia. Olha lá, tem uns postes ali que os padres fizeram de concreto, por isso que não caiu. E ia embora para lá. Então tinha energia aqui. E hoje a gente está sem energia. 72 foi desativado isso aqui. Para nós foi um choque, porque a gente estava acostumado com as freiras. Tipo assim, era como se fosse pai e mãe para a gente. Então quando eles foram embora a gente sofreu muito, mas eu chorava. Eu chorava, não entendia, era pequena, não entendia por que eles foram embora. Por quê? Por quê? Por que eles não voltam, né? Apesar que eles judiavam da gente, né? Por que eles não voltam? Por que eles não vêm para cá? Entendeu? E eu chorava muito, perguntava para minha mãe, ela falava, é doído, você vê, as freiras foram embora, tudo. Né? Aí aconteceu que eu fiquei sem resposta para isso. Por que foram embora? Aí depois de muito tempo que eu fui entender que teve uma reunião, né, aqui, e até então já tinha índio formado. Ele já dominava, né, o que eles vieram fazer aqui e o nosso território lá, como é que vai ficar. Aí os padres falaram,
Cada grupo vai ter que voltar para o seu território de origem. E lá vocês vão lutar para demarcar aquele território. Porque se vier todo mundo ficar aqui, os fazendeiros vão tomar, os grileiros vão tomar suas terras. Mas assim, eu gosto muito de contar história para quem vem perguntar para mim. Eu não sou do tipo, você vai oferecer. Então a pessoa que busca história é porque ela quer conhecer, né, o nosso passado. Porque tem muita gente que não dá valor a isso. Eles falam que passado é coisa que ficou para trás, não está nem aí. Não, mas eu não vejo isso. Então assim, o que você fez no passado, de repente você fez um erro, no presente você não vai fazer mais, né? Você vai tentar consertar. Então, para mim é muito importante essa reportagem, essas entrevistas que vocês estão fazendo. Então, isso é importante também. Também, como eu falei, dá para a gente tá sendo usado em sala de aula, né? Repassando para as crianças, né? Que nunca viram, né? Nunca tiveram o conhecimento dessas histórias, da passagem de freiras, né? Então, isso é muito importante, né? Acho muito importante na divulgação dela. E então o que eu repassei para vocês é o que eu sei, né? Só que assim, muita gente ficou aqui e cada um tem um ponto de vista diferente do meu, né? Se você for entrevistar inúmeras pessoas que viveram aqui, que moraram aqui, você vai achar muita história.